Olá, meu nome é Lilian Cidreira e no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre os pilares da inovação. Bom, tem falado muito aqui sobre inovação, o canal é sobre isso e provavelmente você deve estar se questionando agora. Legal, Lilian, interessante, mas quais são esses pilares? E se a gente fosse pensar então em pilares de inovação, esses pilares eles estão calcados em três lugares centrais e é sobre esses três pilares que eu vou falar hoje. É muito importante para você que já entendeu que inovação agora não é mais eu quero ou não quero aprender. Você tem que aprender, que você esteja comigo nesse vídeo de hoje. A gente falar sobre esses três pilares de hoje, é importante a gente entender por que esses três pilares foram constituídos. Bom, quando a gente pensa em inovação, a gente tem uma coisa fundamental para entender. E nessa coisa fundamental é que a inovação, ela faz parte de um processo de atender a necessidade do outro e resolver um problema complexo. Lá no vídeo, que eu vou colocar aqui em cima para você acompanhar, que é o vídeo afinal, o que é inovação? Eu falo justamente sobre o que inovação significa quando a gente pensa na palavra em si e qual é o real objetivo da gente pensar em inovação. Então, se ela é para resolver um problema e é para atender uma necessidade, então é muito interessante que a gente comece pelo primeiro pilar de inovação, que é o pilar do entendimento da necessidade do cliente, ou como a gente chama em algumas metodologias, o pilar da imersão. Por que esse pilar ele é um pilar tão importante na etapa de inovação? E eu diria para você que ele é talvez o fundamental, é o que a gente mais dedica tempo, é o que a gente realmente, a nossa recomendação é que você, de todos os pilares, esse é um pilar que você precisa colocar o seu tempo dedicado ali, porque ele é um pilar que você vai começar a efetivamente buscar informações sobre o que o seu cliente precisa. E aí, lembrando mais uma vez, eu sempre falo isso no canal, que aqui não é só sobre cliente externo, é sobre qualquer pessoa que você atenda. Então, se a sua área é uma área interna e você atende a uma outra área, esta outra área é seu cliente. Se você pensa em alguém externo, então externo. Eu ainda vou pensar numa nomenclatura melhor, porque eu acho que cliente, eu sempre tenho que ficar explicando isso. Pensar um nome aí que a gente possa dar e que esse nome ele seja claro para todo mundo, para todos vocês que a gente está falando de pessoas. E aí, então, nesse primeiro pilar, que é o entendimento da necessidade do cliente, é um pilar ou imersão. Nesse pilar da imersão, é muito importante a gente entender que existem duas formas de eu entender o cliente, elas são complementares e elas são essenciais de serem utilizadas a partir de uma pesquisa de satisfação ou um NPS. NPS também é uma pesquisa de satisfação, às vezes a pesquisa de satisfação ela é um pouco mais longa, mas o mais importante aqui é que essa pesquisa ela traz pra gente um termômetro amplo, digamos assim, no qual a pessoa vai lá, vai responder uma pergunta, ela tem um checklist, né? Tem lá perguntas e respostas. Para toda pergunta, ela tem lá as alternativas, ela vai escolher dentre aquelas alternativas qual que faz mais sentido para ela. E ali a gente começa então a ter um overview, uma visão geral sobre quem é essa pessoa, o que elas querem, e a gente começa a definir determinados padrões. Isso já ajuda bastante a gente a entender. Mas na etapa de imersão, quando a gente pensa em inovar, ela não é suficiente. E aí é que entra então a grande magia desse processo, que é a gente ir para uma etapa de realmente sentir, pensar e ouvir, entender o que realmente esse cliente ele pensa, ele sente, ele ouve, ele fala sobre o que está sendo investigado. Como que eu faço isso então? A partir de pesquisas que eu vou efetivamente a campo. A gente nem gosta de chamar de pesquisa, a gente prefere falar que são conversas, porque nessa etapa de imersão eu não vou chegar lá com um checklist de perguntas e essa pessoa vai ter que me responder e eu vou dando check em todas as perguntas que ela vai me respondendo e depois eu viro as costas e vou embora. Aqui ele é um processo muito mais de bate-papo. Então, qual é o interessante aqui? Eu efetivamente vou lá, mas eu começo a ouvir esse cliente numa conversa, um interesse genuíno. E talvez aqui seja muito interessante na imersão que a gente fala muito sobre empatia, porque eu preciso me colocar no lugar daquele cliente, eu preciso ouvir com o ouvido bem aberto para realmente entender o que ele quer, entender o que ele vive, entender as experiências dele,
e não ficar ouvindo uma opinião sobre o que ele acha legal ou não legal, né, ou ruim na minha área, mas sim entender o que ele faz, quais são as necessidades dele, quais são as angústias, o que ele espera, e aí sim eu começo a me debruçar em entender realmente. Então, essa etapa de imersão, que é a etapa do primeiro pilar de inovação, ela é fundamental porque eu tiro aquela coisa da pesquisa de satisfação. Será que a pessoa está me respondendo isso e ela está realmente satisfeita? Porque às vezes ela não está. Às vezes ela respondeu ali porque ela quer acabar logo com aquela pesquisa, porque ela ganha um brinde. Ou ela quer acabar com aquela pesquisa porque é longa, então chega na metade ela já responde qualquer coisa para poder acabar. Então, quando a gente efetivamente vai lá, conversa com essa pessoa e começa a ouvir a história dessa pessoa, eu começo a ter um entendimento mais claro de quem é essa pessoa. O que ela gosta, como que eu realmente posso atender a uma necessidade dela. Então aqui é o fundamental a gente pegar e dedicar esse tempo na imersão. O segundo pilar é o pilar da cocriação ou pilar da ideação. E o que é interessante quando a gente pensa então nesse pilar da cocriação? Ele é um pilar que a gente, uma vez que entendeu quais são as reais necessidades dessa pessoa que a gente vai atender, eu começo então a pensar como eu vou atender. Então, se a gente fosse trazer para um primeiro, ela fala sobre por quê? Por que que ela precisa disso? Quais são as reais necessidades dela? Qual é o propósito? Então, por que está por trás daquele envolvimento, daquelas solicitações da pessoa? Nessa etapa, então, eu penso como que eu posso resolver, como que eu posso encantar essa pessoa. E é interessante porque quando a gente olha sobre as pesquisas sobre o futuro, uma das coisas que todas elas falam é que qualidade é algo esperado. Então não vão, nenhuma área, nenhuma empresa, nenhum cliente ou nenhuma outra área interna, ela vai esperar um trabalho feito de qualquer forma. Ela vai esperar que esse trabalho já tenha qualidade. O que eu entrego além da qualidade é que realmente faz essa pessoa se sentir encantada. Então, agora, esse trabalho ele é um trabalho de cocriação, de entender como que eu posso resolver isso, como que eu posso encantar essa pessoa, como que eu posso resolver o problema dela, mas não só resolver, como que eu posso ir além. E aí eu vou deixar aqui mais um vídeo para você assistir, que é o vídeo que eu falo sobre o que é o Design Thinking. E nesse vídeo, quando eu falo sobre o que é Design Thinking, eu falo muito sobre essa questão do encantamento, né? De entregar algo para a pessoa que efetivamente seja totalmente fora do padrão. E também falo sobre a importância da parte coletiva. E aí aqui nessa etapa então de cocriação, voltando, é uma etapa que a gente fala muito sobre trabalhar de maneira colaborativa, trabalhar de formas multidisciplinares e a partir desse modelo multidisciplinar, com várias pessoas colaborando, aí sim eu começo a explorar o que eu posso fazer diferente. E aqui é importante a gente entender que uma coisa é o benchmarking. Uma coisa é você ir a campo, entender o que as pessoas estão fazendo, isso é legal, eu acho super válido que você continue fazendo isso, mas o seu cliente ele é único e você querer usar o benchmarking como um copia e cola para a sua realidade, provavelmente você não vai ser bem sucedido. Sinto te dizer isso. Talvez você estivesse aqui achando, poxa, que legal, eu fico ali nos grupos de WhatsApp, eu fico pedindo, me manda aí um documento tal, e aí eu copio esse documento e fica tudo certo. Esse é um caminho mais rápido, mas ele não é o caminho mais efetivo. E o caminho mais efetivo é esse caminho da cocriação. E nessa etapa da cocriação, ela é uma etapa que realmente eu começo a explorar a minha criatividade. Eu ainda vou falar um vídeo aqui sobre criatividade, não é o objetivo desse de hoje, mas é uma etapa de geração de ideias. Então, o uso de criatividade para atender a necessidade do meu cliente a partir de diversas ideias. Por isso, as equipes multidisciplinares são muito importantes, porque aqui eu consigo pensar várias ideias e a partir dessas várias ideias eu começo a tomar decisões. Quais ideias são boas, quais ideias não são tão boas, quais que eu levo adiante, quais que eu não levo. E aí a gente vai então para o terceiro pilar de inovação, que é o pilar da prototipação. E nesse pilar da prototipação, o que é muito interessante é que aqui a gente fala sobre testar a melhor alternativa. E o que seria testar a melhor alternativa? É a gente pegar
de todas as ideias que foram geradas, escolher, combinar, eliminar, modificar, agrupar todas essas ideias e chegar numa ideia que realmente atenda e encante aquele cliente que a gente usou lá na etapa de imersão para entender. E aqui eu vou criar um protótipo. O protótipo, gente, é eu transformar, eu tangibilizar a minha ideia em algo concreto, em algo que eu possa ver. Sabe por que isso é importante? E isso para mim foi uma quebra de paradigmas quando eu comecei a trabalhar com inovação. É porque às vezes, gente, no campo das ideias, muita coisa cabe. Mas quando eu tiro do campo das ideias, eu trago para o campo da realidade, eu começo a ver que várias coisas não fazem sentido. E olha, de todas essas turmas que eu já ministrei ao longo desses anos, em todas elas, quando a gente chega no protótipo, as ideias que normalmente são levadas, a gente começa a se dar conta que ela não é tão boa assim. E aí eu tenho que voltar atrás, revisitar as ideias novamente, revisitar o que eu tinha entendido lá na etapa de imersão, para conseguir levar realmente um protótipo adiante. Por quê? Como o protótipo é você tira da sua cabeça, tira as ideias da sua cabeça e transforma ela em algo visual. O que é interessante aqui? Eu começo a ver o seguinte, eu pensei em criar um aplicativo. Legal, excelente ideia. Como é que você vai fazer isso? E aí a gente começa a pensar, precisa ter um desenvolvedor. Eu tenho esse desenvolvedor? E não tenho. Eu consigo contratar? E não consigo. Então não dá para ter. Então aqui, esse protótipo, como ele tem que ser tangibilizado, eu preciso transformar a ideia de algo que está aqui no campo da imaginação em algo que as pessoas possam visualizar. Eu realmente começo a me aprofundar nessa ideia. E ao me aprofundar nessa ideia, eu começo a ver se ela é factível ou se ela não é factível. Então é bem interessante esse terceiro pilar, ele é fundamental. Em várias aulas, quando eu dou, a pessoa fala, mas pra quê? Eu já pensei aqui, a ideia tá toda na minha cabeça, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Tem que prototipar. O protótipo, a gente começa com algo bem simples, só a gente usa o que tem ali em volta, vai pegar copo, vai pegar garrafa, vai pegar bonequinho de Lego, tem um monte de exemplos de protótipo super bacana, que é justamente para eu começar a trazer essa ideia para o real, ver se ela é viável, para daí sim transformar em algo mais concreto. Então esse protótipo, ele tem uma evolução, não é um protótipo só. Ele começa como um protótipo simples e ele vai evoluindo numa escala até ele chegar em um mínimo produto viável. E esse mínimo produto viável, então, ele vai ser testado. E em sendo testado, a gente consegue ver se ele é viável de acontecer ou não. Então, esses são os três grandes pilares. A etapa de imersão, que eu vou entender a necessidade desse cliente, ir a campo, ouvir realmente. Então, a pesquisa qualitativa, ela é fundamental. A pesquisa quantitativa de satisfação NPS, elas são muito boas, mas elas são insuficientes para um processo de inovação. Eu entendi, eu vou para uma etapa de cocriação, eu vou reunir pessoas, vou gerar muitas ideias, eu vou explodir a cabeça de ideias para tomar decisões de quais são as melhores ideias que eu posso agrupar, que eu posso modificar, que eu posso eliminar, enfim, tem uma série de perguntinhas que a gente faz para eu conseguir pensar qual é a melhor alternativa para encantar esse cliente, e a partir dessa ideia que eu escolhi, eu vou para a etapa de prototipação, que é transformar a minha ideia em algo visual, e ao transformar em algo visual, eu começo a tangibilizar se ela é viável ou não para levar adiante. Então, todo o processo de inovação está sempre calcado nesses três pilares. E em todos os cursos que a gente ministra, no curso Modus Inovandi, a gente sempre fala sobre esses pilares. Então, esses são os pilares que sustentam. Depois dele, vem o quarto pilar, que é o pilar da implantação propriamente dito, usando metodologias ágeis, metodologias que realmente levem essa transformação da inovação de maneira simples, rápida, para a gente conseguir rapidamente mensurar resultado. Mas o mais importante é a gente pensar nesses três. E aí eu devolvo uma pergunta para você. Diante desse cenário, agora que você entendeu esses três pilares, como é que você tem usado o seu dia a dia? E eu gosto sempre de perguntar, porque desses pilares, antes de entender inovação, eu usava muito pouco a imersão, eu ouvia o que me demandavam, mas eu não entendia muitas vezes o meu cliente final, eu não ia lá a campo para ver as angústias dele, o que ele precisava para realmente atender a uma necessidade dele. Eu atendia uma demanda, mas a demanda não vinha normalmente do meu cliente.
E por último, eu tampouco prototipava, porque até hoje eu vejo que as empresas ainda têm uma resistência nessa prototipação. E o que eu vi depois desse processo é que como a gente ganhou agilidade em resultados e como a gente foi mais assertivo. Dificilmente um projeto que é levado para uma prototipação, ele não tem uma boa avaliação. É raríssimo isso, porque quando eu prototipo, eu já avaliei várias nuances da ideia, eu já pensei em várias formas de atender. Então, normalmente a gente já chega num resultado excelente ali. Então, pensa se você faz dessa forma, comece a atuar. E mais uma vez, curta, comente o nosso material, siga, se inscreva aqui no nosso canal também e espero você no próximo conteúdo. Aliás, eu acho que a inscrição está aqui embaixo, né? Que a gente coloca aqui embaixo. Se inscreva no canal e já aproveite para assistir aos outros vídeos que eu comentei. Vejo você então no próximo conteúdo.